Fábio Carille não está mais no comando do Vasco e o foco principal da diretoria atual é encontrar um novo responsável pela equipe. Felipe, considerado o organizador, assume a função interinamente e será o encarregado de dirigir o time no confronto contra o Operário. No entanto, o Vasco está priorizando um nome bastante significativo, um forte candidato. Trata-se do treinador que em 2023 conquistou a Copa Conmebol Libertadores com o Fluminense e é um dos ídolos mais respeitados na carreira de treinador para o atual presidente. Refiro-me a Fernando Diniz e neste espaço trarei todas as informações sobre o que está acontecendo nos bastidores do nosso amado clube. A demissão de Carille ocorreu e Felipe assume interinamente, mas internamente também se discute a possibilidade de sua continuidade? Se isso não se concretizar, Diniz tem grandes chances de assumir o comando técnico do Vasco. Você verá tudo isso aqui e agora que está cheio de novidades e informações. Portanto, Fábio Carille não faz mais parte da equipe. Contudo, antes de começar a trazer as informações sobre o nosso Cruz Maltino, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é um prazer fazê-lo. Este espaço é dedicado ao Gigante Vasco, um local para os torcedores vascaínos. Estou aqui diariamente, 3 vezes por dia. Temos esse momento sempre às 7 horas da manhã, além de um segundo vídeo ao longo do dia e o terceiro e último, que é sempre lançado à noite. Portanto, gostaria de solicitar o apoio de todos vocês. A sua colaboração é essencial para o crescimento deste canal. Este é o nosso terceiro e último vídeo do dia, sempre publicado à noite. O seu apoio é fundamental, por isso deixe seu like para contribuir na divulgação. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal. Mas principalmente gostaria de pedir que você se inscreva. O Vasco está passando por um período desafiador agora, sem um treinador, e muitas novidades devem aparecer nos próximos dias sobre o novo comandante. Para que você esteja sempre informado, ative as notificações e se inscreva assim, todos os vídeos chegarão até você. Portanto, amigo vascaíno, não perca tempo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nada e ajudar a alcançar a marca de 150 mil inscritos. Vamos em frente, sem mais delongas, falar sobre o nosso Vasco. Ontem, após a derrota para o Cruzeiro, o ambiente dentro do clube ficou insustentável e não por acaso o técnico Fábio Carille foi desligado. Ele esteve à frente do Vasco em 19 partidas, obtendo 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, um desempenho claramente insatisfatório, muito abaixo do esperado, para um treinador que disputou principalmente o Campeonato Carioca. Carille conseguiu vencer quase todos os times menores no Carioca, com apenas 2 empates, um contra o Sampaio Corrêa e outro contra o Volta Redonda. No entanto, quando o Vasco enfrentou adversários mais qualificados, a equipe não foi capaz de apresentar um bom desempenho e, consequentemente, não conseguiu vencer. Na temporada de 2025, o Vasco teve dificuldades em garantir vitórias diante de grandes times, conseguindo triunfar apenas contra o Santos em São Januário. Contudo, hoje o Santos também se encontra sem um treinador no comando e teve um início bastante... O Vasco ainda não conseguiu obter uma vitória até o momento. Na temporada de 1925, o time enfrentou adversários de peso e obteve poucas conquistas. Conseguiu triunfar sobre o Santos em seu estádio, mas atualmente a equipe da Baixada encontra-se sem um treinador na beira do campo e teve um início bastante conturbado no Campeonato Carioca sob a supervisão do técnico anterior. O Vasco também derrotou o Sport, que assim como o time Cruz Maltino, passa por dificuldades neste começo de Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe venceu adversários como o Porto Cabejo, que foram os únicos oponentes superados nesse intervalo, desconsiderando as equipes menores do Rio de Janeiro. Ao iniciar esse novo ciclo, após o término do Campeonato Carioca, o Vasco empatou com o Melgar, perdeu para o Corinthians, sucumbiu diante do Ceará. Empatou com o Flamengo, também empatou com o Lanús e perdeu para o Cruzeiro. É claro que a equipe apresentava dificuldades para competir em alto nível contra grandes rivais, o que gerou preocupações na diretoria. Desde as semifinais contra o rival, o presidente já havia acionado o sinal de alerta em relação ao técnico. A postura e o desempenho do Vasco diante dessa equipe nas 2 semifinais causaram grande inquietação.
Além disso, na partida contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, a situação se agravou ainda mais. Nos momentos finais do jogo, ocorreu uma substituição controversa que trocou um atacante por um defensor, resultando em um gol sofrido no último instante. Isso provocou revolta entre os membros da diretoria e teve repercussões nos bastidores desde então. Ademais, a derrota por 3-0 para o Corinthians e a perda para o Ceará foram fatores que impactaram negativamente a avaliação do trabalho. A derrota para o Cruzeiro foi o estopim, assim a demissão foi efetivada e a equipe deverá pagar uma multa de R$ 500 mil pela rescisão do contrato. A análise da trajetória do Ceará teve um impacto negativo significativo. A derrota para o Cruzeiro se tornou o ponto determinante para a saída do treinador, que já não tinha mais como permanecer no cargo. Dessa forma, a demissão foi realizada e a equipe deverá desembolsar uma quantia de R$ 500 mil pela rescisão contratual. Além do técnico, toda a comissão técnica também deixará o clube. Neste momento, um novo nome assume o comando interino. Algumas declarações do presidente após a partida de ontem contra o Cruzeiro foram reveladas, onde ele explicou as razões para a demissão do técnico, reconhecendo que a pressão já existia há bastante tempo e que hesitou um pouco antes de efetuar a mudança no comando. É importante ressaltar que ao longo das competições apenas um treinador começou e terminou o Campeonato Brasileiro à frente do Vasco. As equipes que conquistam boas posições tendem a manter seus técnicos, embora algumas vezes realizem mudanças, as que alcançam sucesso geralmente optam pela continuidade. O que se passa com aquelas equipes que enfrentam instabilidades? Já existe um prazo que está sendo debatido a respeito. O tempo de trabalho do treinador foi um aspecto que gerou críticas logo que assumi, já que o anterior havia sido contratado. Pela gestão anterior e após 4 jogos, a demissão se fez necessária. Naquele momento, percebi ao observar os trabalhos que não haveria evolução nas ideias que acreditávamos. Depois selecionamos outro treinador que trouxe um retorno positivo, mas a equipe também apresentou uma queda de desempenho, levando a uma nova troca. O contexto é realmente desafiador. Agora, ao analisar ambos os lados, tanto como presidente quanto do ponto de vista de quem já esteve na mesma posição, noto que há uma tendência a tomar decisões de forma muito rápida, o que torna o ambiente insustentável. Às vezes, há o desejo de conceder mais tempo ao trabalho, mesmo que uma partida não atenda às expectativas, mas considerando o cenário nacional, as opções disponíveis no mercado não são tão abrangentes, entende? Para muitos, isso acaba gerando uma sensação de aprisionamento. O ambiente se torna bastante complicado de ser mantido. Às vezes existe a vontade de prosseguir com o trabalho, mesmo que a partida não corresponda totalmente às expectativas. No entanto, ao analisarmos o panorama nacional, as alternativas disponíveis também são limitadas, certo? Isso cria uma sensação de limitação. Prefiro evitar o termo cultura, pois há locais com práticas culturais problemáticas que não justificam certas situações. Minha convicção é de que mudanças são possíveis e podem iniciar a partir de mim. A escolha que fiz foi complexa, pois em nenhum momento quis deixar espaço para mal-entendidos sobre uma demissão que poderia ser vista como uma forma de autoproteção. Por isso busquei dialogar bastante e entender a situação, realizando uma avaliação meticulosa do contexto para chegar a essa decisão. A pressão pela saída do treinador já existia há um bom tempo, e eu resisti, pois queria tentar continuar o trabalho e de alguma maneira iniciar uma transformação no que julgo ser o futebol. Contudo, a pressão é grande e me preocupava que isso pudesse afetar o desempenho dos jogadores devido ao clima que se estabelecia. Por essa razão, destaquei a necessidade de uma mudança de energia. Não sou favorável a mudanças frequentes, isso me gera desconforto. As alterações não são feitas por pressão, mas por critérios que considero justos, sem entrar em pormenores. Além disso, introduzi as novas peças de maneira gradual ao novo treinador e estamos em processo de reconstrução que demanda tempo até que alcancemos um nível técnico de jogadores que consideramos adequado. Como já mencionei, e desculpe-me,
Por me estender nesta resposta, é difícil se pronunciar após uma derrota, mas é um momento oportuno para esclarecer que não tomo decisões com intuito de autoproteção. Quando afirmei que o clube estava entre os 8, minha afirmação completa ressaltava que o clube possui um dos 8 melhores elencos. Quis dizer que a qualidade do time e os 11 em campo é o que definirá se o clube competirá nas partes superiores ou inferiores da tabela, e isso depende do desempenho. Essa foi a essência da minha declaração. Se avaliarmos jogador por jogador, é possível fazer a análise que mencionei. Minha afirmação completa foi que o clube está entre os 8 melhores elencos. Refiro-me ao time titular, ou seja, aos 11 jogadores. O que poderia fazer o clube lutar na parte de cima ou de baixo da tabela dependeria do desempenho. Essa foi a essência do que quis transmitir. Ao olharmos cada jogador, é viável realizar a avaliação que comentei. Não fiz nenhuma afirmação imprópria, pois avaliar após uma derrota muitas vezes leva a uma desvalorização do atleta. Portanto, temos jogadores que, se apresentarem um bom desempenho, certamente competirão na parte de cima da tabela. O time adversário individualmente não possui um elenco melhor que o nosso e não demonstra um desempenho superior ao nosso. No ano passado, outra equipe também não tinha um elenco inferior ao nosso, mas terminou na parte de trás da classificação. Por essa razão, confio que o desempenho pode elevar o jogo do nosso time. A pressão é intensa, tanto para o técnico quanto para os atletas, especialmente por conta do técnico anterior. Após essa pressão significativa, a demissão realmente ocorreu. Neste momento, quem está liderando as atividades no centro de treinamento é o novo treinador que já teve a chance de comandar o clube no final do ano passado. Ele esteve à frente de forma interina em algumas partidas com vitórias e, se não me engano, um empate. Naquela ocasião, muitos torcedores se manifestaram a favor da permanência do ídolo no comando. O time conseguiu se destacar até o término daquele campeonato, vencendo uma equipe fora do estado onde um jogador se destacou, por exemplo, e que hoje é alguém que o novo técnico ainda não conseguiu fazer render. Ele teve um ótimo desempenho sob a orientação do técnico interino no final do ano passado. E isso levanta uma questão importante. Será que veremos esse jogador apresentando um rendimento melhor com o atual técnico ao seu lado, liderando o time fora de campo? É uma dúvida pertinente. Além da vitória mencionada sob a direção do técnico interino, o time também venceu outros adversários, o que lhe confere respaldo para permanecer no cargo de treinador na próxima temporada. Esse assunto é de grande importância. Além de ter alcançado a vitória sobre a equipe do Cuiabá, a atual gestão também conseguiu resultados positivos em confrontos contra outras equipes, o que lhe confere uma credencial considerável para permanecer à frente do comando técnico do time em 2025. Contudo, no momento, a vontade de continuar não é muito alta, levando a diretoria a procurar um novo treinador no mercado. Entretanto, um nome que tem sido considerado internamente como tendo boas chances de seguir no cargo se destaca. A relação bastante positiva com os jogadores no centro de treinamento é um fator relevante para sua possível permanência. Além disso, é bastante provável que, além do jogo programado para o próximo dia 1º de maio, ele também esteja no comando da equipe durante o confronto contra o Palmeiras no dia 4 e possivelmente contra o Puerto Cabello no dia 7 de maio na Venezuela. Essa será uma sequência desafiadora com pouco tempo disponível para preparar o time. O técnico vai assumir a função de forma efetiva neste primeiro momento, mas também se discute internamente a possibilidade de sua continuidade. Não seria uma surpresa se, com uma sequência positiva nesses próximos jogos, como técnico interino, ele acabasse por permanecer considerando a boa relação que tem com os jogadores. Após o término do Campeonato Brasileiro do ano passado, e devido às boas atuações do time sob sua liderança, houve um entendimento por parte dos torcedores e até um pedido de alguns para que ele permanecesse. Assim, a diretoria acredita que ele possui potencial para seguir no cargo. Ele é um interino, mas sua situação atual é bastante similar à de outro técnico que obteve o melhor desempenho da equipe nos últimos anos, o que pode servir como uma base para a continuidade do seu trabalho. O clube está buscando interações
com outros treinadores, mas já conseguiu vencer o Operário de maneira convincente, o que favorece sua posição. Neste momento houve uma alteração e ele assume como técnico interino, mas as negociações estão em andamento. A equipe irá contatar e dialogar com outros treinadores, mas já conseguiu uma vitória sobre o Operário jogando de forma consistente. Se ele enfrentar o Palmeiras e quem sabe assegurar um triunfo no estádio Newton Santos, como poderia a diretoria retirar o profissional do comando? A relação entre ele e a diretoria é bastante positiva, o que pode aumentar suas chances de permanência. Ele está sempre presente no centro de treinamento, conhece profundamente o grupo e isso se torna um fator influente. Antes de avançar para a discussão sobre outros treinadores, é fundamental ressaltar as declarações da diretoria sobre a situação do técnico interino para a temporada de 2025 após a demissão anterior. Recordando algumas vitórias expressivas foram obtidas e agora vamos focar nas declarações relativas ao técnico interino. Não mencionarei nomes, pois ainda é incerto como tudo irá se desenrolar. E mais uma vez, é importante reconhecer a responsabilidade que ele enfrenta, uma vez que sempre mantém uma boa relação com todos os treinadores que passam por aqui e não interfere nas decisões da direção. Ele não se envolve nesse processo. Após a comunicação, foi essencial compreender se ele poderia assumir a função. Caso não pudesse, outras opções seriam avaliadas. A aceitação da responsabilidade foi imediata. Agora é acompanhar o cotidiano e o trabalho mesmo ciente de que o tempo é escasso. Estamos tentando um movimento em busca de algo que acreditamos que essa equipe pode atingir além da questão emocional. Portanto, a responsabilidade recai sobre o técnico interino. Vamos observar como realmente as coisas irão se desenvolver. A questão em pauta, como foi apresentado anteriormente, diz respeito ao que acreditamos que essa equipe pode oferecer além de envolver aspectos psicológicos. Neste momento, a responsabilidade recai sobre um dos participantes. Vamos observar o que realmente se desenrolará. Prosseguindo com a análise, é o momento de discutir aquele que é visto como a principal escolha da instituição, o treinador que se destacou em um clube adversário. O nome desse profissional é bem aceito internamente, especialmente em virtude do que foi realizado anteriormente. É claro que para muitos a equipe oponente superou as expectativas. O título obtido em uma competição internacional não é atribuído apenas ao elenco, mas sim ao trabalho desse técnico. Ele foi o responsável por maximizar o potencial daquele grupo, levando os atletas a um patamar que antes lhes parecia inalcançável. Isso é verdadeiramente notável. Ele pegou uma equipe que era considerada mediana e a elevou a um desempenho excepcional. Essa performance fez com que a diretoria da instituição desenvolvesse uma grande admiração por ele, que mantém um relacionamento exemplar com os dirigentes e expressa um forte desejo de liderar a nova equipe. A habilidade de potencializar individualmente os jogadores é vista pela diretoria como um aspecto essencial. É evidente que existe um sonho de contar com esse técnico à frente do time. O profissional demonstra apreço pelos diretores que têm um intenso desejo de tê-lo em sua equipe. Muitos podem questionar por que ele não foi contratado no meio do ano anterior, quando ocorreu uma mudança de comando. A resposta é que na época ele estava atrelado a outra equipe e quando a nova gestão buscou um novo treinador no final, do ano passado ele já estava vinculado a outro clube, portanto a escolha recaiu sobre outro nome. Nunca antes houve uma oportunidade na qual ele estivesse disponível no mercado. Agora, pela primeira vez, isso se concretiza. Esse é um aspecto extremamente positivo. Ele é um nome que manifestou interesse em integrar a nova equipe e já comentou em diversas ocasiões que sua passagem pela equipe anterior teve relevância para ele. Nunca antes houve uma chance desse clube estar sem treinador. Ele está disponível no mercado e pela primeira vez isso está acontecendo. Assim, este é um fator muito favorável. O profissional anseia por uma nova experiência no clube e já expressou que sua vivência anterior foi insatisfatória, pois não conseguiu recolocar a equipe na divisão principal e em seguida foi embora. Isso o motiva a retornar e reescrever uma história que foi bastante desafiadora na época. Todos esses fatores podem influenciar sua volta.
A amizade com os dirigentes, o desejo deles de trabalhar com ele e a vontade do técnico de reconstruir uma trajetória que foi marcada negativamente na segunda divisão do futebol brasileiro em um ano anterior. Neste momento, ele também está na mira de outros clubes. Esperase que uma conversa aconteça ao longo desta semana entre os dirigentes e o técnico para explorarem a possibilidade de uma nova colaboração, ainda que de maneira informal. O profissional reside na mesma cidade, o que facilita muito uma possível contratação, além de estar livre no mercado e disposto a atuar. O elenco atual é um conjunto que se alinha perfeitamente com o seu estilo de jogo. Embora não possua atletas extremamente velozes, conta com muitos jogadores que apresentam qualidade com a bola, como alguns reconhecidos por suas habilidades técnicas. Atletas que com a bola nos pés se destacam, o que é apreciado pelo técnico. Esse aspecto tem grande influência na viabilidade de um novo comando. A nova equipe está otimista e espera que o profissional possa assumir o cargo de treinador e em breve traremos mais informações. De fato, ele é a principal escolha para liderar o clube na próxima temporada. Em seguida, apresentarei mais detalhes sobre a situação envolvendo a escolha do novo treinador. O Vasco está se preparando para uma nova fase e em breve teremos mais detalhes. De fato, essa é a escolha inicial para guiar o clube na temporada TP de 2025. Qual a sua percepção sobre isso? Compartilhe sua visão nos comentários. Trago agora mais informações sobre as declarações a respeito do novo técnico do Vasco. Um analista comenta as metas que ele pretende alcançar à frente do nosso time, o que está disponível no mercado e qual é a proposta de jogo que ele planeja implementar. O que se reflete a respeito disso é interessante, pois existe uma diferença entre a expectativa e a realidade do mercado. Há uma luta contínua entre as crenças no futebol e as opções que realmente existem. A pressão e a escassez são intensas de todos os lados. Muitos treinadores que desejam um estilo de jogo mais dinâmico e ofensivo acabam hesitando e optando por uma postura mais defensiva, o que muitas vezes desagrada a torcida e dificulta o fluxo desejado. Entretanto, o objetivo é sempre ter um controle maior da partida, sentindo que estamos mais próximos de marcar do que de sofrer gols mantendo a pressão alta. Essa é a aspiração. No entanto, implementar isso é uma outra história. Após um jogo em Ponta Grossa, a equipe seguirá para Brasília. Depois viajará para a Venezuela, retornará a Salvador e, em seguida, partirá para a Argentina. Dessa forma, o tempo para treinos será mínimo, gerando questionamentos tanto entre os analistas quanto entre os torcedores. O que será exigido do novo técnico? Que estilo de jogo é viável sem tempo para treinar? O treinador anterior também enfrentou desafios semelhantes? Ele teve um período razoável após a eliminação no torneio estadual, mas o calendário foi apertado com jogos às terças, quintas e sábados, o que limitou as oportunidades de ajustes. Portanto, é injusto atribuir toda a responsabilidade a ele, desconsiderando as dificuldades do processo. O diálogo ocorre agora no hotel, onde haverá um jantar rápido e, em seguida, os atletas serão informados. Conversas sobre demissão são sempre complicadas e esta não é a primeira vez. Já houveram outras situações semelhantes, não somente com técnicos, tornando a situação ainda mais delicada. Torcedor vascaíno, quero saber o que você pensa. Deixe sua opinião nos comentários sobre se acredita que essa nova escolha é a decisão certa para o comando do Vasco nesta temporada. Todas as informações da entrevista do presidente estão disponíveis em uma plataforma dedicada. Na descrição e nos comentários fixados, você encontrará o link. Todos os vídeos estão lá, incluindo a entrevista completa. Esse é um espaço novo com conteúdo exclusivo que não está aqui. Portanto, não perca tempo e acesse o material, assim como a busca por um número significativo de inscritos é uma meta a ser alcançada. Conto com o seu apoio. Vamos adiante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Fernando Diniz foi oficialmente apresentado como o novo técnico do Vasco, em um momento decisivo para a história recente do clube.
A chegada do treinador foi recebida com grande expectativa pela torcida cruz-maltina, que aguarda ansiosamente por uma reviravolta na temporada. Diniz, que é conhecido por seu estilo de jogo ousado e ofensivo, tem a missão de recolocar o Vasco em uma posição de destaque no cenário nacional, além de resgatar a confiança da torcida após um período de instabilidade. A apresentação de Diniz aconteceu em uma coletiva de imprensa, onde o técnico se mostrou empolgado com o desafio de assumir um dos maiores clubes do Brasil. Em suas primeiras palavras, Diniz ressaltou a grandeza do Vasco e a responsabilidade que sente por representar uma instituição com tanta história no futebol brasileiro. Ele também falou sobre o projeto de trabalho, enfatizando que a prioridade será a evolução do time, com foco no estilo de jogo que prioriza a posse de bola e a construção ofensiva. O novo comandante do Vasco chega após uma trajetória sólida no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, sempre com a proposta de adotar um futebol moderno e de muita intensidade. No entanto, o maior desafio de Diniz será conseguir implementar sua filosofia em um momento delicado do time, que busca recuperação no Campeonato Brasileiro e outras competições que o clube disputa. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão e cobrança, tem expectativas altas em relação ao novo técnico. A pressão será grande, pois a equipe vive uma fase de resultados aquém das expectativas e a cobrança por uma melhora imediata será inevitável. Contudo, o treinador se mostrou confiante em seu estilo de jogo e na capacidade do elenco de assimilar suas ideias. Além disso, a chegada de Diniz é vista como uma tentativa de revitalizar o elenco e dar uma nova cara ao time, que precisa de mais equilíbrio e consistência. O novo comandante já indicou que buscará intensificar o trabalho físico e tático para preparar os jogadores para os desafios que estão por vir. Com uma base de trabalho sólida e a experiência adquirida em sua carreira, Fernando Diniz se apresenta como uma aposta ousada do Vasco, que precisa encontrar um caminho de recuperação para voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. A torcida, por sua vez, espera que o novo técnico consiga imprimir sua filosofia de jogo e traga ao time a vitalidade necessária para enfrentar os desafios do restante da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.